Dimensionamento de laje e teoria das grelhas. Então, pessoal, para o cálculo de laje pela teoria das grelhas, nós temos que admitir como hipótese que os apoios são rígidos, que é o quê? A minha viga de bordo é considerada infinitamente rígida. Eu não vou ter deslocamentos nessa viga que sejam significantes. A laje ela vai ser decomposta em uma série de faixas ortogonais, representado por esta figura aqui. Ou seja, eu vou ter faixas em X e faixas em Y. O meu carregamento ele é decomposto na direção dessas duas faixas. Por exemplo, se eu tenho 10 kN por metro quadrado na minha laje, eu vou ter 7 kN na faixa X e 3 kN na faixa Y. Lógico, isso deve depender da condição de contorno, da geometria da laje, mas a ideia é essa. O total da minha carga vai ser distribuída entre o eixo X e o eixo Y. E como a gente sabe, isso aqui, a laje, ela é um elemento só, um elemento único. Então, eu tenho que garantir a compatibilidade de deslocamento das faixas. Eu não posso ter uma faixa X que se desloca uma coisa em um ponto e uma faixa Y que se desloca outra coisa em outro ponto. Não, o deslocamento na interseção entre eles tem que ser igual. Então, pessoal, para exemplificar, vou mostrar como que a gente deduz as equações. Admitindo que, inicialmente, eu esteja tratando de uma laje totalmente apoiada, não tem gasto nenhum, ela está simplesmente apoiada em todos os bordos. O deslocamento, tanto na faixa X como na faixa Y, vai ser igual, a fórmula, como pode ver aqui, só que o que acontece? A gente muda esse termo, que vai ser o quê? É aquele famoso Q é quarta dividido pela rigidez, multiplicado por um fator, no qual, na minha faixa X, com relação aos parâmetros de X, o carregamento em X e o comprimento X, e Y a mesma coisa. Como os deslocamentos têm que ser iguais, vamos igualar os deslocamentos, que chegamos a essa expressão aqui. Lembrando que o meu carregamento total, P, ele vai ser igual à soma dos carregamentos em X mais os carregamentos em Y. Isolando o carregamento em Y, substituindo nessa equação, nós obtemos essa expressão aqui, que resulta nessa expressão, que é o carregamento em X, em função do meu carregamento total, vezes basicamente o que é? A relação entre a geometria da minha laje. Se nós adotarmos essa relação que lambda vai ser igual a o L de Y dividido por o L de X, nós simplificamos essa expressão aqui, que chega a essa expressão. Adotando que isso aqui tudo vai ser Kx, como usual nos livros, a gente utiliza esse parâmetro. Nós temos que P de x vai ser igual a P vezes Kx. Substituindo nessa equação, nós chegamos à seguinte conclusão, que Kx mais Ky tem que ser igual a 1. Lembrando que Ky vai ser o quê? 1 menos Kx. E Kx é basicamente o quê? Uma relação entre a geometria, os lados da minha laje. Os momentos fletores, para essa condição de contorno, vai ser basicamente o quê? Para um carregamento distribuído, né? É o QL2 sobre 8. Nós só pegamos o que? O P de x e alteramos para o P vezes Kx. E está determinados os momentos que estão atuando tanto na faixa X como na faixa Y da minha laje. Só que o que acontece? Nós nem sempre temos a condição de simplesmente apoiado. A gente geralmente vai ter diversas condições de contorno numa estrutura. Pode ser bem apoiado, engastado apoiado, bem engastado. Então, nós temos que fazer uma equação geral para conseguir determinar os esforços solicitantes. Lembrando, eu esqueci de mencionar anteriormente, mas a rigidez da minha laje ela é diferente da rigidez de uma viga comum. A rigidez de uma placa, a gente tem que considerar o quê? O coeficiente de Poisson. É basicamente a mesma coisa, só que a gente tem que considerar o coeficiente de Poisson. E lembrando que isso aqui tudo é unitário, pessoal. É sempre dado em quê? Quilonewton metro por metro, porque as faixas elas são admitidas como sendo a cada metro. Então, prosseguindo com os cálculos, vai ser exatamente a mesma coisa que foi apresentada anteriormente, só que de uma forma genérica, que nós estamos admitindo que é coeficiente alfa, que vai ser em função da minha condição de contorno,
mas nós chegamos a conclusões semelhantes. Como podem ver aqui. A única diferença é que é multiplicado pelo fator alfa, que leva em consideração as condições de contorno da minha faixa de laje. Então, com esse valor, nós podemos calcular não só os momentos, como o cortante distribuído na minha faixa. Já apresentei aqui todas as equações que são necessárias para o cálculo da faixa em função da minha condição de contorno. Como pode ver, por exemplo, aqui numa faixa que seja bi-apoiada. Esse beta 1 vai se relacionar ao meu cortante distribuído, lembrando que numa viga simplesmente apoiada é QL sobre 2, então meu beta 1 é igual a 0,5. E aquele QL2 sobre 8 é o meu M' aqui. E os momentos negativos, porque está infinito aqui, como podem ver, ele entrando no denominador, alguma coisa dividida por infinito dá zero, que é a condição de contorno de uma faixa de uma viga que seja simplesmente apoiada. Então, pessoal, é basicamente seguir esses valores aqui para se determinar as solicitações de uma laje. Agora vamos pegar um exemplo para fixar. Então, tem uma laje com um comprimento de x de 6 metros e y de 4 metros. Condição de contorno apresentada aqui. Em x, como se fosse engastado apoiado, e em y, bi-engastado. E o carregamento distribuído de 5 kN por metro quadrado. Utilizando as condições de contorno, nós temos o quê? Que o meu alfa em x vai ser igual a 2, que é engastado apoiado, e o meu alfa de y é igual a 1, que é a condição de bi-engastado. Substituindo naquela equação, nós temos o quê? O carregamento que vai atuar na faixa de x, que é 0,449 kN por metro quadrado. Substituindo nessa equação aqui, a gente obtém que o meu carregamento y vai ser este valor. Meus momentos na faixa x, como estão apresentados aqui, basta o quê? É só substituir os valores adotados nessas equações. Momento positivo vai ser o QL2 dividido por um fator, que nesse caso é de 14,22. E o meu momento negativo no engaste, que só no engaste que vai ter um momento negativo, vai ser dividido o quê? Por esse n' que é igual a 8. No outro eu vou dividir por infinito, só que dividir por infinito é zero. Então nem apresentei. O cortante vai seguir a mesma ideia. Em beta 1, que é 0,625, ou seja, eu vou ter um cortante aqui nessa faixa de 1,68 e na outra faixa de 1,01. Seguindo a mesma ideia, só que agora para a faixa y. A gente vai alterar o que? Alterou a condição de contorno. Nós alteramos o que? As expressões que entram nas equações. Para o momento positivo, vai entrar no denominador o 24. E no momento negativo vai entrar o 12. E o cálculo da minha força cortante vai seguir a mesma ideia, pessoal. Só que a cortante vai estar o quê? V de y1 vai ser aqui. E o V de y2 vai ser aqui. Em resumo, nós temos isso aqui, pessoal. Aquela laje aqui, como pode ver, comprimento 6 e o do outro lado é 4. A distribuição dos momentos, geralmente é assim que a gente apresenta, onde a parte interna são os momentos positivos e na parte dos bordos são os momentos negativos. Aqui é zero por conta da condição de contorno, que aqui é simplesmente apoiado. E as nossas reações de apoio, que também são apresentadas dessa forma. Com essas reações de apoio, nós temos que jogar o quê? Essas reações para o dimensionamento da viga de bordo. E é basicamente isso, pessoal. A teoria de grelha é essa. É bem tranquilo de se utilizar e fornece sempre bons resultados. E eu gosto muito de utilizar, até mesmo quando o programa utiliza algum software. É sempre bom a gente pegar uma laje que seja qualquer laje mesmo do seu cálculo estrutural, só para ver se os esforços condizem, para ver se não faltou alguma coisa. Geralmente é uma diferença muito pequena que dá com relação ao software. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e até mais.